Levanta a mão quem nunca sentiu uma dorzinha no quadril. Sabe como é? Aquela história desce pra perna, vem pra lombar, deixa aqui o abdômen todo torto. Você não sabe se você vira aí, dei um mau jeito. Será que o que que é? Quadrilzão, né? Ei, que articulação mais poderosa é essa? E de que maneira o estresse do dia a dia, a falta de sono, a alimentação inadequada, tudo isso, né, aliados àquela postura complexa que a gente se enfia, né, na nossa casa quando está trabalhando. Tudo isso, esse dobrar de pernas, interfere sim na saúde do nosso quadril. E a gente aqui, como você sabe, não quer deixar aquele mais ou menos para nada, nem para corpo, nem para cabeça, nem para o coração. Então a gente vai logo falando com quem estuda o negócio todo. Eu tenho uma craque aqui comigo, sou fã demais dela, Carla Arnone, educadora física, mestre em engenharia biomédica pela Universidade Federal do ABC, idealizadora e fundadora dos estúdios Adapte e do método Adapte de reabilitação física. Anos e anos de prática, né, Carla? Eu sou sua fã porque você é uma estudiosa incansável na busca por tratamentos, alternativas e cura, né, dos seus pacientes. Essa história de a gente achar que, tudo bem, né? Essa dorzinha aqui já tá comigo, né? Não, é pra gente não ter dor, né? É meio a dor, o incômodo, é meio inerente à nossa vida, né? De repente dói uma coisinha aqui, outra ali, mas a gente não deve realmente se acostumar. Principalmente quando essa dor começa a inviabilizar, né, a nossa qualidade de vida, comprometer a qualidade de vida, inviabilizar os nossos treinos, né, a nossa prática regular de alguma atividade física, de algum esporte. Eu queria começar com você se apresentando, né? De onde vem essa sua busca incansável pelo tratamento, pelas alternativas, métodos, tanto que você criou o seu, né? Para acolher e para facilitar, né? Ajudar essas pessoas a se ajudarem, se entenderem aí nos seus corpos. Oi, Rei, obrigada pelo convite. Vamos lá. Eu me formei em educação física, isso já tem 23 anos, e assim que eu terminei a graduação, eu emendei uma especialização chamada Atividade Física Adaptada. Essa matéria, Atividade Física Adaptada, ela estuda a prescrição de exercícios para grupos de pessoas que têm qualquer tipo de acometimento, né? Então, cardiologia, endócrino, enfim, uma lista ali de acometimentos para você estudar, mas muito pouquinho de ortopedia, bem pouco mesmo. Mas esse pouquinho com o qual eu tive contato naquela época já me despertou um super interesse, né? Então saí dessa especialização já determinada a me aprofundar na biomecânica, no movimento humano, né? Na biomecânica da lesão e na prescrição de exercícios para esse grupo de pessoas com as ferramentas que eu tinha naquela época, né? Então eu já procurei estágios nessa época, nessa área para direcionar ali a minha linha de estudo, os cursos, né? Já comecei a atender, então já tendo reabilitação física, já tem 20 anos, né? Definitivamente foi o que eu mais fiz na minha vida profissional, foi atender pacientes com lesão ortopédica. E com o passar do tempo, a literatura mesmo, o movimento científico foi fortalecendo também o exercício como tratamento dessas lesões, sabe? Veio uma enxurrada de informações sobre os benefícios do fortalecimento para quem tem lesão ortopédica. Isso foi na mesma época que se aproximou o meu mestrado, eu fiz mestrado em engenharia biomédica. E foi tudo, aconteceu tudo ali meio na mesma época, né? As coisas foram ficando muito fortes, relacionando o fortalecimento como o principal tratamento a longo prazo dessas lesões ortopédicas, ou seja, não tem resultado a longo prazo se não tiver o fortalecimento, né? Mas, Rê, se eu fosse olhar de uma forma muito assim, genuína, muito real, não é o que eu via, não era o que eu via na prática. Eu não via isso nos pacientes, sabe? Então, ali na clínica, atendendo mesmo, por mais que a gente usasse todo o repertório, que a gente tinha padrão ouro, o que acontecia é que o paciente ou tinha dor para executar e não saía do zero ali, não andava para frente com a reabilitação, ou passava, ele melhorava um tempo, né? Passava um tempo, a dor voltava, ou seja, ele não tinha um benefício a longo prazo. E isso começou a me deixar muito incomodada, sabe? Porque quem tem dor todo dia sabe o quanto isso é impactante emocionalmente. Isso era muito pesado para mim, porque se eu entregar um resultado bom, virava o jogo daquela pessoa, sabe? Isso para mim era muito motivador. Você muda a vida de uma pessoa quando ela entende a dor, né? Hoje é mais fácil de eu falar, claro, né? Porque eu já tô há anos com esse formato de atendimento, de método, de protocolo, enfim,
Então é muito fácil falar, mas na época, para mim ainda era meio confuso, né? Mas eu sentia que quanto mais ela entendia aquilo tudo, aquela lesão, e ela tinha resultado, mais ela vivia melhor, vivia mais feliz, e aquilo mudava mesmo o jogo e a saúde emocional daquele paciente, né? Isso me motivou demais, então, a começar a olhar para esse problema aí com mais profundidade, tá? Então, o que eu fiz? Eu voltei para a base da prescrição de exercícios, sabe? Que às vezes a gente esquece da base do estudo, né? Eu voltei para a base e voltei a estudar os estímulos físicos para você gerar uma adaptação naquele corpo. Eu voltei a estudar como esse corpo aprende, aprendizagem motora, né? Como ele aprende algo novo, né? Eu voltei para essa base. Então, por exemplo, por que você aprende primeiro a andar e não a correr? Por que você aprende primeiro a dar um rolamento, né? Uma cambalhota e depois um mortal? Existe um processo de aprendizagem aí, certo? Uma construção de aprendizagem. Então, eu voltei para essa base, voltei para a base da biomecânica e comecei a juntar esses pontos, sabe? Foi aí também que eu me impactei ali pela primeira vez com o preconceito de eu ser uma educadora física que fala alto sobre dor, sobre lesão, né? Então, naquela época, isso era muito forte, para mim, inclusive, né? Foi muito difícil na época, porque, de fato, só o fisioterapeuta e o ortopedista falava sobre dor e o educador físico meio que fazia o que estava protocolado, o que estava ali no prescrito, sabe? E quando eu comecei a falar mais alto sobre isso e mostrar que a coisa não estava andando como a gente gostaria, foi um pouco difícil naquela época, mas, de novo, assim, o que me motivava era o resultado que eu ia dar para aquele paciente que procurava, né? Uma responsabilidade muito grande de trabalhar com dor, sabe? E as coisas foram acontecendo, né? Os resultados foram vindo, aí as coisas foram tomando outra proporção, aí quando você mostra resultados, tudo muda, né? Então, as coisas foram tomando outra proporção e hoje já é um outro, obviamente, né? Isso já tem bastante tempo, então hoje já é um outro formato de atendimento, né? O método já é muito bem organizado, enfim. E eu acho que isso talvez seja um puxão aí para o educador físico, sabe? Porque, de fato, a gente vem de uma história em que o educador físico não fala sobre dor. Mas o que a literatura mostra pra gente é que é o fortalecimento que trata. E quem estuda fortalecimento é o educador físico, né? Então, se o educador físico não vem um pouquinho para entender mais a lesão, se especializar na biomecânica da dor e da lesão, esse paciente ele fica num vale, ele sai da fisioterapia e ele não encontra o educador físico, ele tem um vale entre a fisioterapia e o educador físico que ainda não se aprofundou na lesão, né? Porque é o fortalecimento que vai tratar esse paciente mesmo. A longo prazo é o melhor que a gente pode fazer por ele, mas ele precisa ser estruturado de uma forma mais específica para quem tem dor. Tudo é específico, né? Cada pessoa é uma pessoa individual, não tem jeito. Carla, você se especializou em dor e principalmente em como tratá-la, né? Com informação, com acolhimento, interesse aos seus pacientes, na verdade. E tem aquela história da paciência e da disciplina sempre, né? Para tudo que a gente faz. Você preconiza o tratamento do quadril com o movimento. Explica isso pra gente. Sim, e muita gente tem medo do exercício, né? Tem medo de piorar a lesão, tem medo de sentir dor, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente simplesmente vira para o paciente e fala: ah, mas é só você fortalecer que você não tem mais dor. Como é que é só fortalecer para um corpo que tem dor todo dia, que tem dor às vezes para levantar da cama, né? Precisa de estratégia realmente para você conseguir fazer essas ativações musculares. Mas o que acontece? Qual é a lógica disso tudo, né? Eu vou usar o quadril como, que eu tenho falado muito sobre o quadril, né? Vou usar o quadril como exemplo. A sua articulação é formada por dois ossos, né? Então, você tem lá no quadril o fêmur chegando perto da pelve ali, né? Que é o osso da sua bacia, formando um quadril, né? Essa articulação, ela tem dois pontos de estabilidade para você se movimentar com tranquilidade ali, com segurança durante o seu dia. Um deles é o estrutural, ou seja, a cartilagem que reveste essa articulação, os ligamentos, o labrum, no caso do quadril. Então, você tem algumas estruturas ali que garantem que ela se movimente com harmonia, sem gerar atrito entre as estruturas, né, de uma forma saudável. Em paralelo à estabilidade estrutural, você tem a estabilidade funcional, que são os músculos que envolvem essa articulação, tá? Então, em volta dessa articulação do quadril aqui, você tem os glúteos, os rotadores externos, enfim. E eles geram uma estabilidade também, estabilidade funcional. Os dois somados, né, como parceiros, como amigos, mantêm a sua articulação saudável, né? Os dois fazendo a sua parte, mantém a sua articulação saudável.
Se você perder um pouco de estrutura, né, de estabilidade estrutural, ou seja, se você tem uma artrose, se você tem uma lesão na cartilagem, mesmo que você não tenha evoluído para uma artrose ainda, uma lesão no labro, no ligamento, enfim, e essa articulação ela está mais instável na parte estrutural dela, os músculos, o pilar funcional dessa estabilidade, precisa trabalhar muito mais para compensar a falta de estabilidade estrutural. Porque essa conta ela tem que dar zero no final das contas. Para você viver bem, sem dor e essa lesão não piorar, essa conta precisa continuar dando bem, entendeu? Ela precisa continuar funcionando muito bem. Então, a musculatura que envolve a articulação, ela precisa suprir o que falta de estabilidade estrutural. Por isso que a musculatura, né? Por isso que a força muscular é a nossa única saída para estabilizar tanto dor quanto lesão articular, né? A longo prazo. Porque não tem nada, a gente não tem outra forma de segurar essa articulação que já tem uma lesão estrutural, se não for pelos músculos que estão em volta. É a nossa melhor chance, na verdade, tá? Então, mesmo que o paciente tenha uma lesão já avançada, crônica, uma artrose avançada, ainda assim, a sua melhor chance é o fortalecimento muscular. É o que a gente tem o que a gente pode mexer, né, de mais eficiente para segurar a tua dor, para fazer você viver melhor, para fazer você voltar a fazer as coisas que você ama sem desconforto e sem limitação. O que está na nossa mão é fazer com que essa musculatura que envolve a articulação dê conta do recado, compensando a falta de estrutura. Movimento e fortalecimento sempre para tudo, de forma geral. Carla, você tem um projeto que se chama Quadril Sem Dor, em que leva informação para as pessoas de forma didática, serena e gratuita no seu canal. Qual a ideia? Como tem sido essa experiência para você? Que retorno você tem? Vou começar essa resposta lá do final, vamos lá. Se a gente assumiu que eu preciso ter força muscular, né, nos músculos que envolvem o quadril, suficientes para dar conta do recado do dia a dia, principalmente porque eu já tenho uma lesão articular, então o músculo precisa suprir a falta da estrutura, eu estou assumindo também que tudo na minha vida que interferir na função desse músculo pode me causar dor, certo? Então, se eu estiver cansada, se eu estiver dormindo mal, se eu estiver andando mais que o normal e esse músculo estiver fadigado, se eu tiver ficado muito tempo sentada numa postura que não foi muito confortável para mim, se eu tiver pegado o carro muito tempo, muitas coisas podem fazer com que essa musculatura esteja mais fadigada naquele dia, ela não faz o papel dela como deveria e eu posso ter dor pontual. Só que isso é extremamente frustrante para quem está no processo de reabilitação. Então, o quadril sem dor, a ideia principal dele veio para isso. A nossa linha central é falar sobre como a gente planeja exercícios da forma correta para quem tem dor no quadril. Mas enquanto eu caminho com esse fortalecimento e progrido nele, o que pode acontecer à minha volta que vai influenciar no resultado? E é sobre isso que a gente fala dentro do quadril sem dor, porque eu preciso acalmar o coração de todo mundo que está lá, né? É frustrante, é desafiador e a pessoa costuma parar a reabilitação com medo desses escapes de dor que acontecem no meio do processo. Só que eu preciso ganhar força, então se ela para, a gente não chega lá. Então eu preciso que ela entenda, eu preciso que ela aprenda o que ela vai fazer caso isso aconteça e que ela continue no fortalecimento, porque quanto mais forte ela ficar, menos isso vai acontecer, né? Menos as variáveis da vida vão ser suficientes para causar dor para aquele paciente. Então o quadril sem dor vem para isso, vem para mudar a visão das pessoas com relação ao tratamento da dor, fazer elas olharem as situações de dor mais a partir da demanda, do uso do corpo e não ficar pensando apenas na lesão, sabe? Porque esses escapes de dor não significam que a lesão piorou, eles só significam que você passou do limite naquele dia. E é sobre isso que eu falo dentro do quadril sem dor, tanto no conteúdo do próprio canal, né, do próprio Instagram, quanto para quem está comigo dentro do programa digital mesmo, né, do quadril sem dor, evoluindo ali na reabilitação de quadril. Então a gente fala muito mais sobre o que eu chamo de demanda total, que é essa visão mais ampla da reabilitação, e esse foi o objetivo inicial, quando tudo começou na minha cabeça do quadril sem dor, foi por conta desse tipo de informação. Que coisa maravilhosa te ouvir, Carla. Como é importante, né, a gente ter consciência corporal, entender o corpo, ouvir o corpo, né? Ele tá sempre enchendo a gente de recados aqui, muitas vezes a gente acaba negligenciando, tadinho, né? Por que você escolheu o quadril como tema principal?
e você pretende esmiuçar outras articulações, outras partes do corpo, ou você vai se concentrar nele? A ideia de começar pelo quadril, primeiro de tudo, é porque sempre foi a articulação que eu mais estudei, que eu mais me aprofundei e que eu mais atendi. Então, em termos de horas de voo de prática, além da teoria, é a articulação que eu mais domino. É isso que eu faço todos os dias nos estúdios, né? E também porque toda vez que eu vou atender outra articulação, joelho, lombar, eu acabo revisitando o quadril e a pelve, porque tudo parte dali. Eu preciso de uma estabilidade pélvica incrível para eu tratar lombar, para eu tratar joelho, para eu tratar ombro. Então eu achei que eu contribuiria muito mais por esses dois motivos, né? Passou pela minha cabeça no começo que eu extrapolaria isso para outras articulações, mas eu acho que hoje, olhando, né, o quadril sem dor como ele está hoje, como do tamanho que ele está hoje, como tem sido a resposta das pessoas, né, com o que a gente tem falado ali dentro do projeto, eu acredito que com essa profundidade toda, como carro-chefe, ele vai ser filho único mesmo. O que vai acontecer, com certeza, é que ele vai criar braços. E nesses braços eu vou conseguir orientar pacientes de outras articulações, né, que têm dúvidas sobre outras articulações, que pessoas que querem continuar um fortalecimento, por exemplo, depois da reabilitação. Então, eu vou conseguir também falar sobre isso, talvez com menos profundidade do que eu falo sobre o quadril, que acabou virando um grande carro-chefe. E no final das contas, isso é muito gostoso para mim. Assim, eu estou muito feliz com a repercussão, mas eu acho que ele, do jeito que ele é hoje, grande como ele é hoje, acho que ele é filho único. Viva o quadril, né, Carla? Se eu acho isso, imagino você, né? É muito importante ouvir esse tanto de informação que você traz aqui pra gente sobre o funcionamento dessa articulação, né? Coordenada com outras, porque o corpo é uma coisa toda complexa, né? Que se liga, interliga e é bonito demais. De que maneira, agora eu queria entrar um pouquinho na saúde mental, né? De que maneira o estresse, a ansiedade, a falta de consciência corporal, física, mental, emocional, abala o nosso corpo e principalmente atrapalha no tratamento e na cura, né? Na resolução desse problema do quadril. Bom, o estresse, a ansiedade, a saúde mental como um todo, ela vai entrar lá na conta da demanda total, como a gente falou anteriormente, né? E isso vai acontecer por duas linhas. Então, a primeira delas é a mecânica mesmo. Você tem um aumento no nível de fadiga, né, de cansaço muscular, por conta daquela falta de descanso pelo estresse, pela ansiedade, pela tensão muscular exacerbada por conta dessas situações mais de aspecto emocional, e por isso você tem uma musculatura que funciona menos naquele dia, ela tem menos condição de segurar a sua articulação, e isso, se pontual, se um dia apenas, é apenas uma situação pontual de desconforto e tá tudo bem, a gente controla, mas isso de uma forma repetidas vezes, né, de uma forma contínua, então uma vida mais estressante, uma rotina mais ansiosa, pode dificultar o tratamento. E a outra linha é a percepção de desconforto, a percepção da dor, mais a nível central mesmo, a percepção dessa dor, a valorização dessa dor, que aumenta muito quando você está em situações de estresse. Então, o manejo do estresse de uma forma geral é muito importante para conseguir um relaxamento muscular e evoluir no fortalecimento sem fadiga e também melhorar a percepção dessa dor. O manejo do estresse, né, minha gente? É isso aí. Vivemos uma pandemia de desinformação, de fake news, modismos sem embasamento científico, aventureiros em busca de dinheiro e muita gente acreditando, né, e buscando essas fórmulas milagrosas. Como é possível, na sua opinião, chamar as pessoas, né, para a realidade? Para a compreensão mesmo de que não tem milagre, né? Tem a gente ouvindo o corpo, entendendo, cuidando bem dele, para que ele também cuide da gente. Como é que você faz aí no seu dia a dia e como é que você acha que dá para trazer essas pessoas, né? Porque não é responsabilidade delas apenas, né? Tem uma enxurrada de coisa aí e do jeito que tá todo mundo correndo, vamos indo aqui do jeito que estão me falando para ser, né? Acaba sendo mais fácil, né? Olha, eu acho que a única forma é passando conhecimento mesmo. A gente falando muito sobre a nossa área, né? No meu caso, falando muito sobre a dor articular, a lesão articular, a relação do exercício com isso, trazendo, na verdade, a base do método, sabe? A base das informações que eu vou colhendo, que eu fui juntando para trabalhar do jeito que eu trabalho hoje. Quando eu vou explicando isso para quem está me ouvindo, essa pessoa ela vai tendo mais repertório de discussão.
repertório de questionamento. Então, quando ela ouve uma informação mais superficial e uma proposta mais milagrosa de solução para aquele problema, ela retoma ali o que eu expliquei, ela fala, não, pera, talvez não seja tão simples assim, né? E para isso, a gente precisa lançar mão de repertórios muito bem elaborados na hora de explicar, né? Porque eu preciso explicar de um jeito que aquela pessoa faça uma conexão simples dentro da cabeça dela, né? Então então por que o exercício é importante? Ele é importante porque ele estabiliza dessa forma. Então, o nosso desafio, eu acho que é passar a informação de uma forma clara, simples, para que as pessoas absorvam e possam questionar quando elas ouvem algo mais impactante, né, que chama ali a atenção, mas que elas percebem que talvez não siga um caminho meio lógico ali, a partir, né, para o que elas apresentam de queixa. Então, eu acredito muito na informação, que é o que a gente está fazendo aqui. A gente está compartilhando conhecimento, compartilhando informação, abrindo espaço para essas pessoas perguntarem e terem mais poder de questionamento. Não é todo mundo que me ouve que está comigo dentro do programa. A maior parte das pessoas que me ouvem não está comigo, mas está colhendo os frutos do que eu explico dentro lá da reabilitação que elas optaram por fazer e que estão seguindo muito melhor nessa reabilitação porque tem mais poder de questionar o que está sendo proposto. Eu acho que é o conhecimento. Sem dúvida, né? Conhecimento é segurança, é autonomia, é sempre muito importante a gente falar sobre isso. Carla, agora vamos para sua vida pessoal, aí vamos sabatinar você. Que tipo de exercício você faz? Você medita? Como é que é a sua rotina com alimentação, com sono? Divide aqui com a gente. Olha, eu sempre beirei a vida saudável. Então, sempre comi bem, sempre dormi bem, dormindo cedo, buscando uma qualidade de sono boa. Sempre pratiquei esporte, medito tem muito tempo já. Então, esses 4 pilares da saúde, né, alimentação, exercício físico, o sono e a saúde mental, sempre estiveram no meu radar. Mas eu já tive muitos momentos na minha vida, Rê. Então, tiveram momentos em que eu fiz isso com maestria, com excelência. Tiveram momentos que eu fiz isso da melhor forma que eu pude. Então, quando as minhas filhas nasceram, eu tenho 2 filhas, né? Então, quando as minhas filhas nasceram, quando a minha segunda filha nasceu, foi a primeira vez que eu senti na minha pele a importância de eu aplicar aquilo que eu falava para os meus pacientes, porque eu tinha uma dor no quadril esquerdo que eu não conseguia ficar no chão sentada com ela e levantar bem, por exemplo, né? Por sobrecarga, por tensão, por estar muito cansada, muito fadigada e não estar forte o suficiente, porque eu não estava treinando como eu deveria. Então, também já tive os meus momentos. Eu já oscilei muito na minha vida também. Eu tenho 45 anos hoje, eu já oscilei muito. Então, quando eu tive as minhas meninas, eu senti muito o impacto do desequilíbrio desses pilares da saúde geral. E é um desafio a gente retomá-los como eu fazia antes, né? Com a excelência que eu fazia antes, é um desafio, eu sempre gostei. Então, isso facilita muito, né? Sempre foi um hábito para mim mesmo, né? Então sempre gostei. Mas as coisas se desalinham, mesmo você gostando. E a gente precisa ter calma para entender que a vida pede coisas diferentes às vezes e a gente precisa encaixar da melhor forma esse que é o nosso norte, que é a nossa saúde geral, né? Ela nunca sai da minha vista. Os 4 pilares nunca saem da minha vista. E eu vou equilibrando os pratinhos, né? Hoje as meninas já têm 9 e 6 anos, é muito mais fácil. Então hoje eu já estou retomando, já tem um tempo que eu retomei isso com uma frequência que para mim é adequada, que para mim é gostosa de fazer. Mas tem um pico de trabalho, por exemplo, então tem semanas que eu trabalho no projeto, no quadril sem dor, que eu durmo menos. Então que eu sei que eu preciso entregar aquilo naquele momento, mas depois eu volto para o meu norte. E assim a gente vai se permitindo oscilar com leveza na nossa vida, e senão também a gente não dá conta dessa cobrança, né? Então é importante a gente colocar isso como um norte, como um objetivo e como uma prioridade, mesmo que de vez em quando a gente não consiga dar conta como a gente gostaria, né? Pelo menos é assim que eu vejo. E também, acho que é importante a gente lembrar que para quem não tem o hábito é muito mais difícil administrar tudo isso, tá? Então eu já tenho hábito, então eu administro isso de uma forma mais simples. Quem não tem o hábito precisa fazer um esforço maior
para administrar tudo isso. Por isso que a gente que trabalha com isso, né, e que traz informações sobre saúde precisa ter repertório para ajudar também quem não tem esse hábito, né? Então, para quem, quando eu falo assim, mas é só fortalecer, não é simples assim, só fortalecer, então eu preciso, para eu ajudar de verdade, que é o meu objetivo, eu acho que eu preciso trazer repertório para essa pessoa ter estratégias no dia dela para ela incluir uma vida mais saudável com consistência. Muito legal isso que você traz, importante, né? É o acolhimento de que eu falava lá no começo sobre você, né? Porque essa compreensão de que nem todo mundo gosta, né, de se mexer, de se exercitar, é muito importante para um profissional de educação física. E pra gente aqui, né, pra mim, que sou uma profissional da comunicação, é importante a gente entender que cada pessoa tem ali a sua relação com isso, né? Isso é muito importante e eu acho legal demais que você tenha tocado nisso. Agora, pra gente terminar, claro, eu quero saber como é que pra você se relacionam corpo, cabeça, coração. Olha, essas três palavras juntas, elas me remetem a uma frase que eu ouvi uma vez que é a seguinte: não tem nada que esteja passando na tua cabeça que o seu corpo não esteja sentindo. E a gente é uma unidade. E é isso que essas três palavras juntas, elas me mostram, que a gente precisa se cuidar como uma unidade também, né? Eu trabalho com dor física, trabalho com lesão no quadril, com dor no quadril. Mas eu não tenho como desconectar essa dor física da dor emocional do meu paciente, né? E o quanto essa dor, ela não interfere na vida social dele, na autoestima dele, no como ele vê o futuro dele, né? Como ele se relaciona com as pessoas. Então é tudo uma unidade mesmo. E se a gente, quando a gente vai encarar um tratamento, né, uma reabilitação, no meu caso, ou se olhando como uma unidade e acolhendo essa unidade, relevando algumas situações, porque a gente entende isso como uma unidade, e também encarando o processo, porque ele é a longo prazo, né? Então, encarando esse processo, olhando o nosso corpo, mente e coração como um todo, aí sim eu acho que a gente tem sucesso. Eu acho que o nosso perigo é quando a gente tenta separar, entendeu? Aí eu acho que as coisas não vão pra frente, sabe? Eu acho que a gente não tem sucesso na saúde se a gente tentar separar essas três palavras que você me falou, porque eu acho que tudo funciona junto. Eu acho que todo desenvolvimento, tudo que se fala hoje em desenvolvimento pessoal só mostra cada vez mais isso, né? Do quanto tudo está interligado e quanto isso é determinante para o seu sucesso, independente de qual sucesso a gente esteja falando. Independentemente do sucesso a que a gente esteja se referindo, né, Carla? Adorei! Todo mundo buscando a Carla lá, que tem muito conteúdo bom demais, o canal no Instagram. Carla Arnone, educadora física, mestre em engenharia biomédica pela Universidade Federal do ABC, idealizadora e fundadora dos estúdios Adapt e do método Adapt de reabilitação física. Tem um currículo gigantesco, não cabia aqui, então fiz uma versãozinha resumida. Vai lá acompanhar a Carla. Foi um prazer te receber aqui, Carla. E você? Dúvidas, sugestões, críticas, do que você quer que a gente trate aqui nos próximos vídeos? Coloque, escreva, se inscreva. Aconselhe aí o seu parceiro, a sua parceira, as pessoas que você conhece a entrarem aqui também no canal, se inscreverem. Informação, acolhimento, tudo para o nosso corpo, a nossa cabeça e o nosso coração. Te espero na próxima. Até mais.